Meus irmãos, em reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar em pé, vamos ler o texto bíblico que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 1. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 1. A partir do versículo de número 8. Livro do Êxodo, capítulo 1, verso 8. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Oremos. Senhor, graças te damos por tua bendita palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor usou homens no passado para traduzir a Bíblia para a língua portuguesa, e nós podemos ler esse texto e compreender a mensagem do Senhor. Senhor, use este momento para o louvor da tua glória. Fale com a tua igreja, console a tua igreja, fortaleça a tua igreja, fortaleça as famílias e ajude a mim, ó Deus, a entregar a mensagem do Senhor ao teu povo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Eu gostaria de meditar com vocês hoje no tema famílias em tempos difíceis. Famílias em tempos difíceis. Não precisa levantar a mão, mas é uma pergunta para reflexão. Sua família está passando por dificuldades? Sim, a minha também. Se eu perguntasse aqui qual casa está passando por um momento assim pleno, sem nenhum problema, sabia que a reação seria essa.
As pessoas sorririam do tipo, pastor, qual é? Todos nós passamos por momentos difíceis, famílias em tempos difíceis. Meus irmãos, o livro do Êxodo foi escrito por Moisés. Esse livro recebe este nome por conta da tradução do hebraico para o grego. Êxodo significa saída, e conta-nos a história da saída do povo de Israel da terra do Egito. Vamos nos lembrar por que Israel foi para o Egito? A Bíblia nos ensina que uma grande fome viria sobre o Egito. Seriam 7 anos de prosperidade em todo o Egito. Mas depois desses 7 anos, viriam outros 7 anos de profunda escassez, em que todo o povo amargaria diante de tamanha escassez. E Deus usou um servo dele para interpretar o sonho profético desse tempo. Esses 7 anos de abastança, que seriam seguidos por 7 anos de escassez, Deus revelou isso em sonho a Faraó. Mas ele não soube interpretar, e nenhum sábio do Egito sabia. E Deus usou um jovem temente a ele, um servo dele, seu nome era José. José foi instrumento de Deus para Faraó compreender o que viria a seguir. E então José foi posto como governador do Egito, por tamanha sabedoria e destreza da parte de Deus em comunicar o que haveria de acontecer com o Egito. E Deus poupou o Egito por causa deste homem temente a Deus, José. Mas é interessante nós lembrarmos que Faraó pede para José trazer a família dele de Canaã, que Jacó mandava seus filhos buscar alimento no Egito e voltar para Canaã. Você conhece toda a história da reconciliação de José e dos seus irmãos. Que bênção, que comovente essa história, talvez a história de perdão mais comovente que nós conhecemos depois da história do Senhor Jesus. Todavia, há um dado importante. Deus permitiu que a família de Jacó passasse por um momento difícil e permitiu também que José fosse vendido por seus irmãos, para que lá na frente Deus tratasse do seu povo. Quando nós lemos o livro do Gênesis, ele tem 3 grandes partes. A primeira que nós chamamos de história primeva, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11. Depois a história patriarcal, que vai do capítulo 12 até ao capítulo 36, 37. E então, a partir do 37, 38, nós temos a história de José até o capítulo 50. A maior parte do Gênesis é dedicada à história de José e o perdão que ele concedeu aos seus irmãos no Egito. Deus fez com que este homem fosse para o Egito para usá-lo num momento de bastante privação, porque Deus tinha um plano com o seu povo, de tratamento do seu povo, de fazer o seu povo algo muito especial para que todas as nações da terra conhecessem o poder de Deus e o temor do Senhor. Para nós hoje, lendo a história, aproximadamente 3.500 anos depois do livro do Êxodo, sabendo do começo, meio e fim deste livro, nós ficamos meio que aquela criança que já decorou o hino nacional e não reflete mais na letra. Mas eu gostaria de convidar você a sentir o que foi esse momento aqui. Porque o livro do Êxodo começa dizendo que a família de Jacó, quando desceu para o Egito, desceu um número redondo no versículo de número 5 do capítulo 1. Diz assim: todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó, foram 70. José, porém, estava no Egito. 70 pessoas, meus irmãos, desceram para o Egito. E quando nós vemos a saída do povo de Israel do Egito, eles eram um número de mais de 600.000 cabeças masculinas. Depois de
430 anos, esses 70 tornaram-se milhões. Porque você adiciona aí para cada cabeça masculina uma mulher e uma criança, que número que nós temos? Mas pastor, era possível isso? Muito possível. É só você pensar que Israel era escravo, os israelitas eram escravizados pelos egípcios. Os egípcios saíam à batalha, os israelitas não. Os egípcios se expunham a guerras e tantas incursões para manter o império. Os israelitas não. Eles se ramificaram pela terra e eles povoaram, tornaram-se um grande povo. E isso chamou a atenção de Faraó. Irmãos, Faraó não é nome próprio. Faraó é um termo egípcio que a tradução é a grande casa, apontando para os feitos megalomaníacos dos reis do Egito. Este Faraó que sobe aqui é de uma outra dinastia daquele que concedeu o cargo de governador para José. E o acento nessa história está no versículo 8. Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Eu quero chamar a sua atenção hoje para algumas coisas que acontecem na história de Israel, que é a nossa história. Essa é a história do povo de Deus. E a história do povo de Deus está ligada com a história do próprio Deus e o Deus da história. Quem mandou os israelitas para o Egito foi Deus. Quem sustentou os israelitas por mais de 400 anos na escravidão no Egito foi Deus. Quem multiplicou o povo, descendência de Jacó, no Egito, debaixo de um regime de escravatura, foi Deus. Deus é a pessoa central, não é o povo, não é o homem, Deus é a pessoa central. E a mensagem é interessante, porque diante de um regime de escravatura, os povos eles são mitigados, eles não se multiplicam. A não ser que haja o que aconteceu no Brasil, que foi uma das terríveis partes da história da humanidade, muito mais de 400 anos de escravidão, que se prolongou nesse Brasil, não só 300, mas demorou para que a sociedade assimilasse isso. Havia, em alguns senhores, a pretensão de eleger um escravo para servir apenas como o progenitor e gerar mais e mais filhos para serem escravizados. Se você viajar por fazendas de café nesse Brasil, você vai ver a história do nosso Brasil que não aprendemos nos livros na escola. Que história difícil. Uma dessas histórias que me comoveu muito foi quando eu e minha esposa visitamos uma cidadezinha mineira na fronteira com o Rio de Janeiro, na Mantiqueira, chamado Santa Rita de Jacutinga. É a cidade onde o meu avô nasceu. E de lá ele migrou-se por causa da expansão cafeeira para o noroeste paulista. Mas nessa cidadezinha, ínfima no mapa, que ninguém conhece, havia a maior fazenda com escravos da América Latina. A única cujo casarão tinha 3 pavimentos, 3 andares. A única que se tem notícia de que pintou na senzala janelas, para que de longe ingleses vendo dissessem, não há mais escravos lá. Eles colocaram janelas de fora a fora onde havia senzala. Mentira, pintaram janelas, lá dentro estavam escravos. Regimes escravocratas são regimes impiedosos e mentirosos. Eles fustigam pessoas e famílias. E foi isso que aconteceu com os israelitas. E o texto nos diz coisas que são dolorosas, porque levantou um novo rei sobre o Egito. E este rei não conhecera José. Não conhecer José não é uma coisa assim de não deram a informação para ele.
mas de que deliberadamente essa nova dinastia desejou apagar de todos os afrescos, de todos os monumentos, o rosto da dinastia anterior e qualquer evidência de José que houvesse. Quem gosta de história e arqueologia verá que há muitos monumentos que o cinzel cortou o nariz, o olho, até a cabeça de faraós antigos, e os estudiosos ficam: de quem é essa figura? Nós não sabemos, porque cada dinastia que se levantava tentava apagar a anterior, para que uma nova, entre aspas, glória surgisse. E é o que este rei está fazendo. Ele não conhece e nem quer saber quem veio antes dele. O que nós aprendemos aqui? Irmãos, nós sofremos num mundo que não dá valor aos feitos de Deus no passado. Já pararam para meditar nisso? Eu e você habitamos num contexto em que as pessoas não dão valor aos feitos de Deus no passado. Elas estão preocupadas com qual é o grande nome do momento, e a gente preocupado em fazer o seu nome no dia de hoje, e o nosso testemunho e como o povo de Deus foi sustentado por Deus, por um milagre, por mão forte. Isso parece que não tem valor na nossa sociedade. É o mesmo que acontecia nos dias dos israelitas. Esse novo rei não conhece a José, não conhece o milagre de Deus através de José, não conhece o perdão de José aos seus irmãos e nem quer saber disso. Há um choque de valores entre o que há no mundo e o que há entre o povo de Deus. Já teve aquela experiência poderosa de você estar numa reunião e você desejar falar de algo que Deus fez na sua vida, mas o contexto não ajuda? Era isso que acontecia com os israelitas. Já esteve numa roda no trabalho em que você quer chegar e falar como que o culto foi bom e Deus falou ao teu coração, como foi maravilhoso, uma cura que Deus realizou na tua vida, e você está numa roda de céticos que não dão a mínima para os feitos de Deus na sua vida? É isso que acontecia com os israelitas. O sofrimento deles não era apenas no corpo, mas no interior. A história deles parece não ter relevância. E esse rei, então, olha para os israelitas e vê o número deles e diz: vamos usar de astúcia, eles não podem continuar crescendo. Porque pode ser que um povo estranho, um povo de fora, ataque o Egito e eles se aliem com esses de fora, e nós podemos sofrer muito na mão deles e eles até irem embora. Então, vamos escravizá-los. De parentes e descendentes de José, eles se tornam escravos de um rei implacável. Diz a palavra do Senhor no versículo 11: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. Irmãos, trabalho é uma bênção. Trabalho é uma dádiva de Deus. Trabalho é uma oportunidade que Deus concede para que nós mostremos a glória dele na sociedade. Todavia, torna-se difícil trabalhar sob um regime opressivo. E é isso que o inimigo das nossas almas faz no sistema chamado mundo hoje em dia. Porque ele transforma aquilo que é uma bênção, uma maravilha, que é trabalhar num regime opressivo, coercitivo, em que as pessoas perdem o prazer de trabalhar, passam a lamuriar e até se esquecem de que Deus pode ser glorificado no trabalho. Faraó imprime sobre eles essa dura cerviz, e diz o texto da palavra do Senhor que os israelitas edificaram a Faraó a cidade de celeiros, Pitom e Ramsés. Era para ele ter ficado feliz, que bom, consegui, mas não. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, verso 12, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. O que está acontecendo aqui é um milagre, porque esse povo que trabalhava até morrer,
esse povo deixava uma prole vastíssima. O plano de Faraó está sendo frustrado. O que o texto está nos dizendo é: Deus está nos bastidores da história, sustentando o seu povo em tempos difíceis. Se você desejar, grave isso, é uma frase muito simples. Deus sempre está entre as linhas da história, sustentando o seu povo e fazendo o seu povo permanecer sendo o seu povo. Está difícil na sua família? Comece a observar não as dificuldades da sua família. Essa noite eu convido você a fazer uma lista das bênçãos de Deus na sua família. Comece a enumerar que entre uma dificuldade e outra, você poderia ter tido outras 10, mas Deus tem sustentado você em tempos difíceis. Egito é símbolo de mundo. Egito é símbolo na Bíblia de um regime opressivo. O Egito, ele é símbolo de uma mentalidade diabólica e satânica contra o povo de Deus. Mas este Egito nunca prosperou, porque Deus está sempre fazendo o seu povo se multiplicar e continuar e continuar. Olha a história da igreja, 2000 anos de história da igreja. Quantos imperadores subiram ao trono de Roma pensando: eu vou aniquilar a igreja, eu vou determinar que é proibido adorar a Jesus, ao Cristo, e quem assim o fizer, eu vou dizimar da face da terra. Estão aí? Não. Todos eles sucumbiram, e a igreja permanece ao longo desses 2000 anos triunfante, porque Deus está nas entrelinhas, cuidando do seu povo e fazendo o seu povo continuar. Irmão e irmã, lembre-se disso, na história da sua família, Deus também está presente nas entrelinhas dela, cuidando da sua família, fazendo a sua família continuar. Está difícil demais. Uma nova enfermidade foi descoberta na família. Aqui está alguém que está com o coração partido com essa realidade na família. E vocês sabem a luta que eu tenho passado. Mas observe, Deus está nas entrelinhas cuidando da nossa família. Deus continua no seu alto e sublime trono, sustentando-nos nesta vida. E Ele nos colocou neste Egito, neste mundo, para a glória do seu nome. Faraó já é um homem frustrado. Faraó já é um homem frustrado na tua história também. Lembre-se disso. E a palavra do Senhor nos diz que os egípcios, versículo de número 13, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram o quê? Amargar a vida. O que quer dizer amargar a vida? Uma coisa é a pessoa que reclama de uma situação. Outra coisa é a pessoa que diz: a vida pode ser encerrada hoje. Não dá para continuar mais. Não vou pedir para ninguém levantar a mão. Mas eu sei que aqui entre nós, certamente, há pessoas que um dia chegou a dizer: Deus, chega, já deu para viver o suficiente. Nós, como seres humanos, nós podemos ser tentados a orar dessa forma. Isso acontece. Davi orou isso. Davi orou isso. Chega, não dá mais. Outros homens de Deus também oraram. Você se lembra de Elias? Depois de ter orado e fogo descer do céu numa oração de não mais do que 8 segundos. Se você ler a oração de Elias, ela tem apenas isso, 8 segundos. Ele orou e desceu fogo do céu e consumiu todo o holocausto. E depois disto, a palavra de uma mulher diabólica, Jezabel, fez com que Elias fosse para o deserto e lá dissesse: Deus, deu. Não dá mais.
se você está aqui essa noite, ou você nos assiste essa noite, você está no momento da vida que você tem feito essa oração, quero dizer para você o seguinte: primeiro, bem-vindo ao ser humano. Bem-vindo ao ser humano. Pastor, que escândalo ouvir isso de você. Eu já fiz essa oração. Eu já fiz essa oração. E um dia eu fui até um pastor para ele orar comigo. Um velho pastor. E eu pensei, meu Deus, depois que eu disser isso, ele vai dizer, onde você está com a cabeça? Onde já se viu pensar isso? E aquele pastor, mais de 80 anos, disse para mim, Davi, pois saiba, um dia eu peguei o meu carro e eu entrei na Dutra e fechei os olhos e disse, Deus, vai ser aqui, tá? Mas Deus me poupou, ele disse. Você pode sentir isso porque Deus te fez alma vivente e a alma é extremamente sensível. Por isso, saiba, a tua alma não é para esse mundo, ela é para o Criador que a fez. E é Ele quem dá refrigério para a nossa alma. É Deus quem dá o refrigério para a nossa alma. Busque ajuda. Se for necessário, procure um psicólogo. E se ele orientar você a ir a um psiquiatra, vá. Nosso organismo não acompanha muitas vezes. E é necessário, às vezes, um medicamentozinho para equilibrar aí a química do cérebro para você continuar. Não tem nenhum problema nisso. Foi Deus quem deu o dom para que haja psicólogos e terapeutas. Foi Deus quem capacitou médicos e psiquiatras para estar na sociedade. E eles são uma bênção. Vá, busque ajuda. Mas não deixe de ler a palavra do Senhor e ver os feitos do Senhor na história e saber que isso aqui é a tua história, é a história do povo de Deus. Deus é refúgio bem presente. Deus não mandou Israel para o Egito e disse, vá Israel. Deus desceu ao Egito com o seu povo, diz a palavra. Deus estava com eles. Deus não deixou o seu povo. E o seu povo estava amargando em dura servidão no Egito. Mas mesmo assim, eles se espalhavam e se multiplicavam. Porque Deus é o Deus da família. Não é Faraó. É Deus, o Senhor da família. Notem vocês que nós, quando perguntamos por que nossa família sofre, eu quero dar para vocês 3 respostas. 3 respostas que eu aprendo com o livro de Êxodo. Primeiro, é que uma família cristã sofre por ser de Deus e não do maligno. Ok? Uma família cristã sofre porque ela é de Deus e não é do maligno. Segunda coisa é que há um sistema no mundo que não valoriza os feitos de Deus no teu passado. Às vezes a gente quer que alguém diga, olha, lá atrás tua família foi uma bênção. Olha, lá atrás Deus resgatou a tua família num momento difícil. Mas no mundo as pessoas não dão valor aos feitos de Deus. Então saiba com quem compartilhar as dores da sua família. Não abra teu coração com qualquer pessoa. Tem gente que não valoriza o que Deus fez no passado e não está nem aí para o presente. As pessoas muitas vezes colhem o nosso depoimento e o nosso sofrimento como se fosse um pódio, um trampolim para elas dizerem, eu não sou como ele. Eu não sou como ela. Terceira resposta, você e eu somos resultado da oração de pessoas de Deus no passado. Jacó orou por José. Jacó orou por Benjamim. Jacó orou pelos irmãos que venderam José. Jacó abençoou cada um dos seus filhos antes de morrer. Lembram-se da bênção de Jacó no livro do Gênesis? Uma bênção profética que também anuncia a vinda do Senhor Jesus. De Judá não se apartará o cetro. Sinaliza a vinda do Senhor pela tribo de Judá.
Jacó abençoou cada um dos seus filhos antes de morrer. Meus irmãos, eu e você, lembre-se disso aqui agora, em nome de Jesus, somos resultado da oração de pais e pessoas do passado. Alguém orou por você. Alguém sonhou com você. Alguém, até mesmo antes de você nascer, colocou você nas mãos de Deus. Não desista da tua vida. Não desista da tua família. Você é fruto da oração de alguém. Ah, mas a minha família nunca houve um crente. Não tem problema. Alguém, um dia, numa igreja, temente a Deus, orou. Deus, salva alguém naquela casa ali. E você está salvo. Deus ouviu a oração de alguém. Deus age salvando. Deus age poderosamente nos bastidores. Irmãos, você e eu somos resultado da oração de pessoas de Deus no passado. Quem nos vê deseja tirar a vida que Deus nos deu. É isso que o texto diz. Faraó, olhando para a descendência de Jacó, para a descendência de José, resolve, vou tirar a vida deles, porque não valoriza o passado dessa família, não valoriza os feitos de Deus nessa família, mas nós valorizamos e nós sabemos que nós não pertencemos ao Egito. Nós não pertencemos a este mundo, nós não somos propriedade desse sistema maligno. Nós somos povo de Deus, somos membros e cidadãos do reino dos céus. Deus cuida de nós e nós devemos lembrar disso. Eu gostaria que você deixasse marcado Êxodo capítulo 1, que nós estamos meditando, e nós vamos até Gênesis capítulo 15, que eu quero meditar com a igreja nessa noite. Livro do Gênesis, capítulo de número 15. Esse é um dos textos maravilhosos que nós temos no livro do Gênesis. Diz assim a partir do versículo 12: Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre quem? Abrão. E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com o quê? Grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Será sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou por entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Irmãos, o que esse texto importa para o povo de Deus, muitas pessoas não medem. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Hoje, para comprar um bem, você vai ao cartório, não é? Você assina um documento, é reconhecida a assinatura, é lavrado isso nos anais do cartório, isso tudo timbrado, tudo bonito, ok, pronto, fez o negócio. É assim que nós fazemos na nossa cultura. Nos dias de Abrão, havia uma linguagem de pacto. Não havia cartório, mas havia uma linguagem de contrato e de aliança. Plantar uma árvore é uma linguagem. Erigir uma coluna de pedra também é uma linguagem. Agora tem uma linguagem que é preciosíssima. Primeiro, é quando alguém dizia para o outro: traga
estes animais. Um animal graúdo, traga um novilho. Traga também um cordeiro, ou carneiro, ou um bode, animal de médio porte. Traga também um par de aves. Quando esse recado chegava para alguém, a pessoa dizia: essa pessoa está querendo comprar algo meu, ou está querendo transferir para mim alguma herdade, alguma posse dela. E foi isso que Deus disse para Abrão. Se você observar no capítulo 15, diz o versículo 9, que Deus pede exatamente estes animais para Abrão. Abrão, então, separa esses animais. Ele sabe que Deus está chamando ele para um contrato, uma aliança. Para que serviam esses animais? Esses animais, eles eram partidos ao meio, postos num terreno, as partes do novilho, as partes do cordeiro, e também as aves eram postas ali. Esse terreno ficava com o sangue do animal e as partes ali, e os lados do contrato, as pessoas caminhavam num símbolo de um 8 deitado, como num infinito, e elas iam fazendo pronunciamento de bênção e maldição. Que aconteça comigo o que aconteceu com estes animais, se eu quebrar a aliança. Que aconteça comigo se eu não honrar a tua família. Que aconteça comigo se eu desrespeitar, mas, e aí vai falando, eu passo para o teu nome isso, eu também lhe concedo isso, eu dou isso, sob pena da minha própria vida, eu faço esse juramento. Esse era o cartório há 4.000 anos atrás. Quando Deus pede isso para Abrão, ele vem feliz. Deus está me chamando para um contrato. Traz esses animais e coloca lá. E imagine Abrão em pé, num terreno, olhando para todo lado, pensando: que hora que Deus vai chegar? Deus vai chegar, a qualquer momento ele vem. Será que ele vem a cavalo? Será que ele vem andando? Será que ele vem vestido de branco? Será que ele vem glorioso? Como será esse momento de Deus chegar aqui? Como será eu ver a Deus? E enquanto Abrão está ali aguardando, aves de rapina começam a vir sobre as carnes que estão postas no terreno. E a Bíblia diz que Abrão começa a enxotá-las. E enxota, e não para de vir estas aves, e ele se cansa, e vem pesado sono sobre ele, ele deita e dorme profundamente. E quando ele dorme, Deus fala com ele em sonhos, o que nós acabamos de ler aqui. Sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quanto tempo? 400 anos. Deus está dizendo: mas eu vou julgar a gente que vai escravizar, eu vou julgar os egípcios, eu vou julgar os amorreus dessa terra, com a tua família eu vou trazer justiça sobre a terra, mas com a tua família eu vou trazer uma bênção sobre a terra que você não faz ideia. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Se lembra disso? Palavra de Deus. E aí, então, chega a hora de Abrão falar. Tem aqui alguma coisa sobre Abrão dizendo? Não. Sabe por quê? Deus fez Abrão dormir e foi somente ele quem caminhou pelas partes. Deus fez um juramento dele mesmo, para ele mesmo, pondo o próprio nome dele, não colocando o nome de um homem, de Abrão, porque o homem é pecador, é falho e não valida a aliança. Deus celebrou a aliança com ele mesmo, por amor de Abrão e da sua família. Agora eu trago a aplicação para mim e para você. Quantos aqui são povo de Deus? Você é povo de Deus? Eu sou. Todos somos. Deus fez a mesma coisa por meio de Cristo Jesus, ao meu e ao teu favor. Deus fez um pacto com Ele mesmo, por nossa causa. Não foram animais no terreno. Deus mandou o seu próprio Filho,
E ele morreu na cruz do Calvário. E ali, meus irmãos, o pacto é eterno. Saiba o seguinte: desde sempre, Deus toma a iniciativa de fazer aliança com um homem para que uma família seja uma bênção neste mundo para louvor e glória dele. E isso é obra dele, da graça dele. A tua família é família da aliança. A tua família, você colocou ela nas mãos de Deus, você tem levado os seus filhos a crer no Senhor Jesus, você tem levado sua esposa a confessar Jesus como Senhor e Salvador, você tem levado o seu marido a confessar Jesus como Senhor e Salvador, então é uma família que faz parte do povo da aliança. Essa família, em tempos difíceis, o próprio Deus, por amor do seu nome, faz essa família continuar. Deus é o socorro da família, meus irmãos. Deus é o socorro bem presente de cada um de nós. Somos ameaçados pelo mundo. Somos muitas vezes pressionados por forças satânicas tentando nos oprimir. E uma das coisas que o inimigo das nossas almas também faz na atualidade é tomar algo que é uma bem-aventurança, que é trabalhar para a glória de Deus e nos oprimir através do trabalho, para que nós não tenhamos tempo para a família. Mas a grande frustração é que Deus cuida da família, e muitos pais e mães que estão aqui sabem muito bem disso. Tem dia que você fala assim: não dá, hoje não dá para atender ninguém, eu vou chegar em casa, estou cansado, vou dormir, mas Deus te dá força para se assentar com uma criança e brincar com ela, para se assentar com a filhinha, tomá-la no colo, beijar, curtir sua filha, seu filho, porque Deus é o Deus da família e nos faz continuar. E é isso que Deus faz com o seu povo. Irmãos, aquilo que Deus prometeu a Abrão, quase 500 anos antes, começa a se cumprir nessa época de Êxodo capítulo 1. E nós temos algumas lições muito interessantes para a gente extrair daqui. É que quando o faraó decide matar os meninos israelitas, ele chama duas pessoas no versículo 15, são as parteiras hebreias. Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa. É que no verso 21, nos diz sobre o caráter dessas mulheres. Mas nos diz também sobre uma realidade que elas carregavam. Elas só vão constituir famílias depois. Porque quando o faraó as chama duas mulheres, e o texto nos dá a entender, são duas mulheres parteiras que não têm família. Você conhece a história da sua família? Conheça, você vai encontrar muitos dados interessantes. Geralmente, as famílias tinham uma parteira no passado. Ainda mais quem veio de zona rural. E essa mulher parteira, geralmente, era uma mulher experiente, que teve filhos, não era? Que sabia dos cuidados com a gestante, e que por ser experiente pelos filhos que ela teve, por ter dado à luz a tantos filhos e ter ajudado tantas outras famílias, ela era chamada quando uma mulher estava com dores de parto. Na minha família tem histórias assim. Mas aqui, o nome delas é Sifrá e Puá. Elas não têm família. Às vezes é assim. Mulheres que não tiveram o prazer de gerar um filho, elas então dizem: eu vou ajudar quem tem. Eu não tive esse prazer, mas eu vou ajudar quem tem. Eu vou me envolver com isso. Nesses 23 anos de ministério pastoral, eu tenho observado isso. E eu vi muitas mulheres que não se casaram, não tiveram filhos, mas que foram uma bênção no ministério infantil. Elas tanto desejavam que não foi possível ter, mas vieram e disseram: pastor, tenho amor por crianças e eu quero trabalhar com crianças.
Uma das igrejas que eu pastorei no interior do estado de São Paulo era uma irmã que não teve filhos. E o ministério infantil que ela desenvolvia foi tão profícuo que uma criança ensinada por ela parou uma festa de Halloween numa escola. Pelo temor do Senhor e o ensino bíblico que ela concedia na nossa igreja. Mas eu chamo sua atenção de volta ao texto, porque Faraó toma conhecimento de quais são as parteiras hebreias. O que quer dizer isso? O assassino busca a informação de quem é que contribui para que haja vida no meio desse povo. E ele chama as parteiras. E olha a frase dele: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. Qual era o nome delas? Qual era o nome do rei? Faraó não é nome, é título. O nome do rei, até hoje, historiadores e arqueólogos ficam preocupados. Quem era o rei de Êxodo? E não chegaram num acordo ainda. Mas nós temos na palavra de Deus o nome das parteiras. Sabe o que o texto está dizendo? Deus valoriza e Deus faz notório aqueles que o temem, aqueles que são a favor da vida. Pense nisso, igreja. Pense nisso. Esse é um ano que nós vamos ouvir muitas propostas de políticos. Mas saiba disso, Deus faz entrar para a história nome de pessoas que são a favor da vida. O rei do Egito, o nome dele não é posto no texto. O nome das parteiras, sim. Que coisa, não? Diz o verso 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. O que elas fizeram? Temeram a Deus. Temer a Deus. Temer a Deus. Famílias em tempos difíceis. Nós precisamos entender que temer a Deus é a nossa mais preciosa joia. Temer a Deus é a nossa mais preciosa joia. Temer a Deus não é ter um respeito religioso. Isso todo mundo tem. Temer a Deus não é ter um sentimento assim de honra pela pessoa de Jesus, ou quando se fala o nome de Deus. Temer a Deus é aqui no coração. E Deus conhece os que o temem. Elas temeram a Deus. Quando o faraó soube disso, mandou chamá-las. Por que fizestes isso, diz o verso 18, e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó, que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Irônico, né? Elas não são como as egípcias, são mulheres vigorosas, são mulheres saudáveis. Vocês estão oprimindo o povo, mas de alguma forma miraculosa, esse povo é saudável e as mulheres são mulheres fortes. E não dá tempo. E pessoa que teme a Deus mente, gente? Não, ela está dando uma resposta verdadeira a um assassino. Quando nós somos chamadas, chegamos lá, a criança já nasceu e a mãe já está com o filho no colo. Mulher temente a Deus é mulher sábia na sociedade, é mulher que fala a verdade e ela vive a verdade. Nós somos desafiados por essas duas mulheres, homens e mulheres aqui esta noite. Sua família está vivendo em tempos difíceis, olhe para Sifra e Puá. O nome delas entra na história, o nome de Faraó não entra na história, porque elas temiam a Deus. E mesmo Faraó chamando, ele tinha o poder de degolar essas mulheres. Naquele momento, nada acontece, porque elas temiam a Deus. Homens e mulheres aqui essa noite, chefes de família,
não negociem temer a Deus. Quando este mundo inquirir a vocês, quando os poderes deste mundo pressionarem vocês, não negociem valores que a palavra de Deus nos dá. A vida é preciosa aos olhos do Senhor. Deus é o Deus da vida, não é o Deus da morte. Deus dá filhos como herança ao seu povo. É isso que a palavra nos ensina. E o verso 20 nos traz algo maravilhoso. E Deus fez bem as parteiras. Fez bem as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. Ou seja, elas foram usadas por Deus para que muitas e muitas outras crianças chegassem naquele contexto de escravidão. Deus fez bem a elas, sustentou elas, para que elas continuassem o ministério delas. Mas o que é recompensa aos olhos humanos? Muitas vezes nós queremos que histórias sejam assim, e Deus fez bem, deu dinheiro, pagou as contas da pessoa. E Deus fez bem, deu terras, deu gado, não é? Agora olha só o que a palavra do Senhor nos diz sobre as parteiras no verso 21. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu o quê? Família. Irmãos, família é algo que Deus constitui. É algo que Deus dá. Deus é o Deus da família. Família procede de Deus. É Ele quem estabelece família. Em tempos difíceis como este aqui que Israel passava nas mãos de Faraó, nós aprendemos que Deus é o Deus da família, Deus é quem constitui família, Deus é quem dá família como retribuição àqueles que o temem. Quem está pensando em casar, guarde isso que eu vou dizer. Você não vai ter um bom casamento se você não teme a Deus. E você não vai casar bem se você fica colocando o seu sentimento na frente de uma história que você sabe que já não está dando certo. Temer a Deus é honrar pai e mãe. Temer a Deus é não fazer sexo antes do casamento. Não negociamos valores da palavra de Deus. Se você infringir esses valores, você está indo contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus, e aquilo que começa errado não dá certo. Coloque um alicerce errado, torto, continua. Você pode pensar, a parede está sendo erguida, mas quando você colocar a laje, vai dar trinca. Aquilo que começa mal não vai bem. Temer a Deus é o que estabelece famílias. Temer a Deus é a base para quem quer ter famílias. E para quem tem família passando por um momento difícil, converta, refaça a rota. Veja como você vive na tua família. Meu marido não é crente. A Bíblia diz que a mulher santa santifica ao marido. Minha esposa não teme a Deus. Paulo disse, não larga dela. Tema a Deus, sirva a Deus. Através de você, Deus vai tocar o coração dela. Eu poderia passar a noite dando testemunho para vocês de homens que amargavam no matrimônio, mas eles temeram a Deus e Deus usou, e essas esposas deixaram as trevas e foram salvas por Jesus e vivem no temor do Senhor para a glória do Senhor. Deus é o Deus da família. Irmãos, Faraó deu o recado para todo o povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Ele decretou, está aberta a matança, pode matar crianças hebreias. Deu certo? Não, porque o livro do Êxodo nos conta a história de Moisés. Seu nome significa tirado da água. Deus salvou essa criança, Deus poupou essa criança, Deus é o Deus da família. 3 coisas para você se lembrar do que a palavra nos ensina. Em Gênesis 15, Deus deixa claro de que é Ele que está formando a família de Abrão.
a família de Abrão era plano de Deus. E mesmo descer ao Egito e serem escravizados, também fazia parte do plano de Deus. Eles ali estiveram, mas Deus os libertou. Segunda coisa que nós aprendemos em Gênesis 15. Deus disse que a família de Abrão desceria ao Egito, mas ela não seria extinta no Egito. Ela não foi extinta, ela sairia do Egito. Deus disse para Abrão, eles vão servir, mas depois de 400 anos, eu os trarei de volta à terra que eu estou te dando, Abrão. É por um tempo. É por um tempo. Eu estou na tua história. Terceira coisa. Deus sempre levanta pessoas para ajudar-nos com a nossa família. Em momentos difíceis, Deus levantou Sifrá e Puá. Poderiam ser incógnitas por serem somente parteiras, não é? O nome do rei do Egito não é mencionado, o delas sim, porque elas temeram a Deus. Você sabia que há pessoas que são tementes a Deus, que Deus coloca à nossa volta para nos ajudar em momentos difíceis? Você que está aqui na igreja, eu gostaria de convidar você a olhar à sua volta. Porque nessa igreja há pessoas que passaram por muita coisa na vida, e elas podem te ajudar nesse momento difícil da tua família. Está difícil educar seu filho, sua filha? Aprenda com um irmão ou uma irmã mais maduro na vida e na fé, como ele fez para educar os filhos deles. Porque Deus fala conosco e nos ensina no convívio da igreja. Deus sempre levanta pessoas referenciais para nos ajudar em tempos difíceis. Você tem olhado à sua volta? Deus não nos deixa sozinhos. Deus nos deu a sua palavra. Deus nos deu, irmãos, o dom da fé e da oração. E o mais importante, Deus nos deu Cristo, seu Filho bendito, que nos comprou com o seu próprio sangue. Nós somos dele, não somos de nós mesmos. Nós pertencemos ao Senhor. Para você que questiona por que a família passa por sofrimentos, eu gostaria de encerrar essa mensagem falando para você sobre a diferença entre dois elementos díspares no mercado. Não sei se você comeu churrasco hoje, mas o quilo do carvão está aproximadamente R$15. Em alguns lugares estão vendendo até por 40, né? Ou mais. Vamos imaginar aí que alguém queira vender um quilo de carvão por R$50. É um absurdo, não é? Um carvão nesse preço? Você sabia que o carvão tem as mesmas partículas de um diamante? As mesmas? E o que difere um do outro? Duas coisas. Temperatura. O diamante é o calor das profundezas da terra que o forma, que dá a liga, que depura, que faz ele ficar translúcido, brilhante, reluzente. Temperaturas de 900 a 1.500 graus. É no calor. E não é só o calor. É uma palavrinha que você vai entender na sua realidade. Pressão. Pressão. Calor e pressão é o que faz com que um aglutinado de moléculas de carbono deixe de ser meramente carvão e torne-se um precioso diamante. O quilo do carvão pode ser pago até 50 se pesquisar por aí. Agora, 1 grama de um puro diamante custa a partir de R$200.000. A diferença entre um carvão e um diamante é o calor e a pressão. Sua família está sendo pressionada, está vivendo momentos difíceis, é pelo valor que ela tem aos olhos do Senhor. É pelo que ela é para o Senhor. O mundo pode não se importar com quem nós somos e a nossa história, os grandes feitos de Deus na nossa história. Deus sim.
Deus nos ama. Deus permite que nossa família passe por momentos difíceis, como passou a família de Jacó no Egito, para serem tratados e se tornarem povo eleito de Deus, que recebeu a lei do Senhor aos pés do Monte Sinai. Lembre-se disso. O Senhor é o nosso Deus. Ele não nos deixa. Ele nos habilita para cuidar da nossa família em tempos difíceis. Vamos colocar em pé e vamos orar?